Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002 tenta descobrir se as histórias que circulam pela internet são verdadeiras ou falsas. Muito antes dessa historinha de fake news virar moda. E hoje a gente vai falar de um assunto que deixou muita gente assustada. Um vídeo que circulou aí nas redes sociais de um homem caminhando sem cabeça lá na Malásia. Será que esse vídeo é verdadeiro ou falso, hein? A gente vai descobrir agora. Esse vídeo que circulou na internet no começo de outubro de 2018 deixou muita gente assustada, hein? Um homem caminhando nas ruas lá na Malásia, sem cabeça. Dá só uma olhada, ó. Será que esse vídeo é verdadeiro? Será que o homem sem cabeça é uma versão humana do frango Mike? Aquele frango que, segundo dizem, ele ficou 1 ano e meio vivendo sem cabeça. Será que é a mesma história, hein? Será que esse homem consegue viver sem cabeça mesmo? Antes de eu continuar com a explicação, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal e também dar aquele joinha. Se você quiser continuar recebendo as notificações desse canal, clica no sininho e não caia mais nas fake news da web. Antes de eu prosseguir com a explicação sobre esse vídeo do homem sem cabeça, eu queria falar um pouquinho da história do frango Mike, que ficou muito famoso lá nos anos de 1945 e 46. Ele teria sobrevivido 1 ano e meio sem cabeça. No dia 10 de setembro de 1945, o fazendeiro Lloyd Olsen decapitou várias galinhas e frangos para o seu consumo e também para vender lá na sua fazenda, lá no Colorado. E aí no dia seguinte, ele acabou descobrindo que um dos frangos que ele cortou a cabeça ainda estava vivo. Olsen pegou aquele frango sem cabeça e fez o que todo homem sensato faria. Foi lá para a cidade e começou a apostar cerveja pelo seu frango. Todo mundo queria ver, né? O bichinho sem cabeça andando como se estivesse normal. O rumor do frango milagroso sem cabeça se espalhou pelas cidadezinhas lá do Colorado, até que uma promotora de eventos chamada Hope Wade se interessou pelo galo e contratou o homem junto com o seu animalzinho para que eles fizessem uma turnê pelos Estados Unidos mostrando esse frango sem cabeça. Naquela época os freak shows eram muito famosos e as pessoas pagavam para ver aberrações. Como o Sr. Olsen estava ruim das pernas lá na sua fazendinha, ele resolveu aceitar e ele, seu galo e a sua esposa saíram pelo país para mostrar o bichinho sem cabeça. Depois de passar por alguns testes, até em umas universidades, o galo e o seu dono acabaram voltando para casa e 1 ano e meio depois o bichinho acabou morrendo sufocado. É que ele se alimentava com ração líquida e o seu dono tirava o excesso daquela ração com uma seringa. E num dia eles acabaram esquecendo a seringa e o bichinho acabou morrendo sufocado com o restinho de alimento. Que pena, né? Apesar de muita gente achar que o frango Mike é um frango milagroso porque ele conseguiu sobreviver sem cabeça, tem algumas explicações científicas para isso. Em primeiro lugar, as aves e mais especificamente os galináceos, eles têm o cérebro um pouquinho mais para trás na cabeça. Eles não têm o cérebro aqui na frente e foi a parte que foi cortada. O machado certeiro do Sr. Olsen passou bem rente aos olhos do Mike, pegando um pedacinho de um dos ouvidos e do bico do bichinho. E 80% do cérebro do bicho ficou intacto. Essa porcentagem de massa encefálica era responsável pelos batimentos cardíacos, pela respiração e pela movimentação do bicho. Portanto, ele continuou andando e respirando e o coraçãozinho dele batendo sem nenhum problema. Uns testes feitos na Universidade de Utah na época revelaram que o galo também não morreu na hora porque o sangue do seu cérebro coagulou. Na hora que o machado passou certinho naquele lugar, o sangue coagulou e evitou a hemorragia, que evitou a morte do bicho. Então, em resumo, a história do frango Mike é verdadeira, ele sobreviveu mesmo com 1 ano e meio sem a parte da cabeça, mas essa história não tem nada de milagrosa. Simplesmente ele deu uma sorte danada de cortar a cabeça do bichinho no lugar que não atrapalhou o resto do funcionamento do corpo do bicho. Agora, voltando ao vídeo do homem sem cabeça lá na Malásia, ele é verdadeiro, mas o homem tem cabeça sim. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu achei que se tratava de uma montagem como essa aí, ó, de um pai que fez com uma criança pro Halloween na escola. Ficou bem bizarro, né?
Mas a verdade sobre esse vídeo é que esse homem se chama Kavelu e ele tem 45 anos e vive lá na Malásia. Ele já está de saco cheio porque as pessoas ficam toda hora querendo tirar foto com ele, filmar ele já pediu para deixarem ele em paz. É que ele tem uma má formação no pescoço e a cabeça dele vai pendendo para frente cada vez mais. Ele já foi em vários médicos e vários especialistas e ele não conseguiu uma cura para isso, então ele está vivendo como pode. Nessa outra foto a gente pode ver que ele tem cabeça assim, ó, dá pra ver a pontinha da cabeça dele, tá vendo aqui, ó? Procurando no YouTube eu encontrei pelo menos mais 3 casos semelhantes a desse senhor. Tem esse outro vídeo, aqui ó, de um senhor lá na Colômbia que tem o mesmo problema. Então, resumindo, o vídeo do homem sem cabeça andando lá na Malásia é verdadeiro, mas ele tem cabeça sim, viu? O homem vive tranquilamente lá na Malásia e já pediu para as pessoas pararem de ficar enchendo o saco dele, tirando foto e pedindo entrevista. Ele quer só ter a vidinha dele tranquila e ele já foi no médico e já descobriu que o problema dele não tem cura. Ele tem que conviver com isso. Então é isso, nada de sobrenatural, nada de nenhuma montagem e nada de tão absurdo nessa história. Na medicina eu já encontrei pelo menos 3 casos relacionados a esse tipo de deformação e as pessoas conseguem viver relativamente bem, apesar desse problema. E aí, você gostou do nosso vídeo? Então dá aquele like para ajudar a fortalecer ainda mais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também visitar lá o e-farsas.com. Até mais, tchau, tchau!